E aí, pessoal, tudo certo? Eu fico com cara de cobrador de ônibus com essa camisa? Eu recebi alguns pedidos para falar de um assunto que, sinceramente, eu não tinha colocado na minha lista de assuntos aqui para o canal. Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. No caso de uma separação, ou no caso de pais que nunca foram casados, por exemplo, o assunto de pensão alimentícia, guarda da criança, enfim, esse monte de coisa é importante para aquele pai. E como eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha me preocupado muito com isso, eu tive que ir atrás, dar uma pesquisada, aprendi algumas coisas, entendi algumas coisas. Também percebi que tem um pessoal que faz algumas confusões nesse assunto de pensão alimentícia, principalmente com uma mudança que teve recentemente aí na lei. E aí eu vim aqui para dividir um pouquinho com vocês isso. Tá. Primeiro, teve uma mudança na lei recentemente. Recentemente que eu digo é março de 2016, esse mês. E aí, nessa lei, mudou-se algumas coisas, algumas não mudaram de como era antes, né? Por exemplo, quem deve pensão alimentícia continua sendo preso. Isso não mudou. Até um tempo atrás havia uma discussão para que essa prisão fosse em regime semiaberto, por exemplo, o que eu acho que seria um certo avanço, porque prender um cara que deve pensão alimentícia por 3 meses, sei lá, o tempo que for, não vai fazer com que ele pague a pensão, né? Principalmente se for um cara assalariado, pode fazer até com que ele perca o emprego. Mas isso não foi aceito, não mudou, continua sendo regime fechado, a única coisa é que é separada dos outros presos. Uma outra coisa que, pelo que eu vi, também não mudou, é que a prisão ela vai acontecer se o cara começar a dever, vamos deixar claro aqui uma coisa. Quem paga a pensão alimentícia é quem não está com a guarda. Nesse caso, pode ser o pai, pode ser a mãe. É que na nossa sociedade é muito mais comum ser o pai, então sempre eu vou falar o pai pagando a pensão. Mas pode ser a mãe. Quando o pai, o cara, não paga a pensão a partir de 1 mês de atraso até 3, ele já pode ser preso. Eu acho que teve algumas pessoas que começaram a achar, não, a partir do 1º mês o cara já vai ser preso, depende do juiz, depende da mãe ir atrás e colocar o processo no cara que não pagou. Então depende de algumas coisas, não é ferro e fogo, mas a partir de 1 mês de atraso já pode. E uma outra coisa que também não mudou é que foi lá e ficou preso, né? Fica preso por um tempo, não é eterno, acho que é 3 meses. Saiu, tem que pagar o que está atrasado. Mais o que ficou atrasado porque ficou preso. Então é meio complicado isso, né? Agora, o que mudou? O que mudou foi basicamente a questão de que quando entra-se com o processo contra o pai, mesmo antes de sair a sentença dele ser preso, de não ser preso, dele ir para audiência, o que for, o nome do pai já fica protestado, né? O nome de quem está devendo a pensão alimentícia já fica protestado. Isso é uma mudança, isso não acontecia antes. E um outro fato, que é um que gerou confusão e desentendimento, é que pode ser que o juiz determine que até 50% do salário, do rendimento do pai, seja descontado para pagamento de pensão desde que haja atraso. Por quê? Essa porcentagem, existe uma porcentagem de 30% que ela é a mais comum, tá? Não está na lei que 30% é o valor que deve ser descontado da folha de pagamento do pai para pagamento de pensão. Isso não existe nada escrito sobre isso. O que existe é uma grande jurisprudência, vários juízes dão esses 30% porque acham que é um valor razoável aí, e isso acabou sendo seguido e vai sendo seguido, e é meio que o padrão ser 30% do salário do pai, o que já é bastante, né? Mas lembrando também que alimentos no meio jurídico não é só comida. Alimentos é tudo aquilo que a criança precisa para ter uma vida saudável, digna e blá, e blá, e blá. Então, aquele valor de 30% seria para pagar as comidas, a roupa, a escola, se for o caso, remédio, enfim, é para a criança sobreviver. E aí, digamos que você é o caso daquele pai que ficou preso, por exemplo, que ficou devendo por um tempo, etc e tal. Você vai sair, você vai começar a pagar. Os 30% normais vão ser descontados da sua folha de pagamento, digamos assim, se você for um pai assalariado, e pode ser que seja descontado mais 20% para pagar o que estava atrasado. Isso vai ser pelo tempo que demorar para você terminar de pagar. Então, essa questão dos 50% existe, mas ela não é uma regra que agora vai ser 50%
o desconto para todo mundo, como é 30% hoje, que também não é lei, mas é porque os juízes determinaram e com o passar dos anos isso foi sendo repetido. Então, fique esperto, se alguém disser, agora você tem que pagar 50% de pensão porque tá na lei. Não tá, mentira. Tá na lei que se você ficar devendo, pode ser que o juiz determine até 50% para pagar essa diferença, né? Entre o que você já pagava e os 50% e a diferença que você paga todo mês de forma parcelada. Existem algumas outras confusões, como, por exemplo, um assunto que chama guarda compartilhada. Desde o começo do ano passado, o começo de 2015, finalzinho de 2014, foi aprovada uma determinação que muda o padrão de separação, vamos dizer assim, de guarda de criança. Normalmente, então era sempre da mãe, o pai tinha que brigar se ele quisesse a guarda do filho e tudo mais. E hoje, né, desde o começo do ano passado, o padrão é guarda compartilhada, tá? E guarda compartilhada não é guarda alternada. É isso que tem, às vezes, gerado um pouco de confusão. Guarda alternada é uma coisa que muitos juízes não dão, não é legal, não é bom para a criança. Vários psicólogos dizem isso. Porque a criança fica lá, uma semana na casa da mãe, pega a mochilinha, uma semana na casa do pai. Aí pega a mochilinha de novo, uma semana na casa da mãe, e assim vai. Ela não tem lugar fixo. E isso para a criança é ruim. Ela precisa ter um lugar para chamar dela. Precisa ter um lugar para ser o cantinho dela. E aí, eventualmente, ir passear com aquele pai que não é o detentor da guarda dela. Na guarda compartilhada, o que se prega é que a criança ela tem que conviver de forma igual com os dois pais, de forma equilibrada, melhor dizendo, com os dois pais, mas ela não necessariamente fica mudando de casa, né? Ela fica em uma das duas casas. E o pai que não mora lá tem o direito e a obrigação de conviver com essa criança, além de tomar decisões sobre a vida da criança. Porque isso eu não sabia. Se você, por exemplo, tem um filho e se separa, ou nunca se casou, por exemplo, e a guarda está com a mãe, você não tem direito de escolher, ou de optar, ou de dar pitaco de onde a criança vai estudar, por exemplo. De que médico ela vai ir, de que roupa vai usar. Você não tem esse direito. A guarda é da outra pessoa. Com a guarda compartilhada, não. As decisões são compartilhadas também. Então, a criança vai estudar. Os dois têm que sentar e decidir onde ela vai estudar. Mas como que vai levar? Vai pagar uma pira escolar? Vai levar de carro? Vai levar, outro vai buscar? Então, na guarda compartilhada, tem essa questão de que os dois pais precisam conversar. E isso é um pouco complicado, eu acho, né? Porque se você separou, dependendo da forma que separou, não existe clima de conversa entre o casal. Então, acaba indo para aquela outra modalidade que é um dos pais ficar com o filho. Mas se for possível não, na verdade, agora a lei diz que tem que ser, se não houver acordo, é guarda compartilhada. Aí vai advogado brigar caso não queira, ou se um dos pais não quiser, mas o padrão é esse. E uma das outras coisas que gera confusão é que o pessoal acha que, é guarda compartilhada, então não tem pensão. Não é assim. Como a criança fica com um dos pais, na guarda compartilhada, de qualquer forma, a diferença é que o outro pai vai ter acesso a ela de forma muito mais fácil, não vai ter aquele, não é a cada 15 dias, não é uma vez por semana. Não tem. O pai pode ver a criança a qualquer hora, decidir sobre a vida da criança a qualquer hora. Mas ela continua morando com outra pessoa, ela continua morando com a mãe, por exemplo. Ou com o pai e a mãe, visita, enfim. Por conta disso, a pensão continua existindo. A diferença é que na guarda exclusiva, ou separada, apartada, nem lembro como que chama. Acho que é guarda unilateral que chama. Você não sabe quanto que a outra pessoa realmente gasta com a criança e você não pode pedir isso. E pelo que eu li em vários comentários no site Jus Brasil, eu vou deixar o link aqui depois das notícias que eu peguei, você não consegue pedir ou obrigar a mãe a dizer, não, quanto que você paga de escola, quanto que você gasta de comida, quanto que você gasta de roupa, você não pode pedir essa abertura, né? Você teria que pedir para o juiz e o juiz normalmente não dá, né? Porque diz que é soberania da pessoa que está com a criança, etc e tal. Nesse outro caso de guarda compartilhada, como isso não existe, como você sabe, teoricamente, tudo que é gasto com a criança, esse valor de pensão ele tende a ser mais justo, porque os gastos são divididos, então você pode combinar, por exemplo, que um paga escola, o outro paga médico e por aí vai, então você tem mais transparência.
Eu acho essa modalidade bem interessante. Agora, uma outra coisa também que eu acho que é interessante falar, que é um tema recorrente e que muita gente que se separa acaba passando por isso quando tem filhos, é uma coisa que eu também não conhecia, fiquei conhecendo o termo agora, chama alienação parental. E muitos pais sofrem isso, porque às vezes a separação acontece não de um jeito muito agradável, não de um jeito muito amigável, e aí um dos pais, ou ambos os pais, normalmente aquele que fica com a guarda da criança, faz a cabeça da criança, ou faz a cabeça muitas vezes do adolescente, do filho, de que o outro cara é o demônio na vida dela. Que o outro cara é ruim, que ele só tem defeitos, joga fora as qualidades, esquece tudo que passou junto e vai minando a cabeça do filho, fazendo com que ele pegue raiva, garre ódio do outro cara. Então, esse negócio de fazer a cabeça da criança tem um nome, eu não sabia que isso tinha um nome. Chama alienação parental. Isso também é crime se o pai achar que está sofrendo alienação parental, que a mãe está fazendo isso, ou no caso, se for ao contrário, a guarda. Quem está com a guarda está fazendo isso, pode ter uma determinação do juiz até de tirar a guarda daquela pessoa. Então, eu acho que esses temas todos, eles vivem em discussão. Eu olhei o principal assunto da pensão, por exemplo, teve várias mudanças nos últimos anos. Teve uma mudança de lei em 2006, teve uma mudança em 2008, teve outra em 2012 e essa agora de 2016. Então, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, próximo, dá uma olhada, porque pode ser que as coisas já tenham mudado, que tá tudo muito rápido. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu aprendi muito com ele, muito obrigado para quem deu essa dica de tema para mim, porque isso veio pelos comentários e veio com outras pessoas que me encontraram pessoalmente também e pediram. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilha ele com seus amigos também. Não se esquece de se inscrever no canal. Se tiver mais alguma dica de tema, põe aqui nos comentários, vai no meu Facebook. Eu fiz o Snapchat agora, não sei mexer no Snapchat ainda, estou aprendendo, mas eu vou colocar o link aqui embaixo também. O nome do meu usuário, o link, nem sei como é que eu compartilho aquele negócio. E nos vemos na próxima semana. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!